Olá, pessoal. Então, vamos começar nossa conversa sobre o sistema endócrino. Acho que essa provavelmente vai ser a nossa última aula, não por conta das férias, não por conta nada disso, mas porque provavelmente esse é o último conjunto de slides que eu vou apresentar para vocês, e outras discussões a gente deve fazer lá na frente, talvez numa forma de seminários, talvez numa forma diferente, porque eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco os estudos de vocês em cima de tópicos específicos que decorrem de sistema endócrino e de eixo hipotálamo hipofisário. Se vocês olharam já o aprender, eu coloquei um texto um pouco mais denso sobre o sistema endócrino lá, coloquei o capítulo 23 do Leninger de bioquímica, que é um capítulo denso porque ele vai falar de todos os detalhes de bioquímica, para a gente entender como é que a gente regula o metabolismo. E aí ele fala sobre eixo hipotálamo hipofisário, e aí ele fala também sobre detalhes de cada um desses sistemas. Então é um capítulo mais longo, mas é um capítulo para a gente usar em várias aulas daqui para frente, e por isso que lá no Aprender eu coloquei a sugestão de que nesse momento a gente leia só a primeira sessão, que vai justamente até eixo hipotálamo hipofisário, ok? Então, quero situar vocês hoje em relação ao papel do hipotálamo no controle do nosso sistema endócrino e, portanto, que a gente entenda além o papel do hipotálamo na regulação da homeostase de uma forma geral, que vai além de apenas sistema nervoso autônomo, que é o que a gente conversou até aqui, tá bom? Então, nós falamos lá atrás sobre essa questão de encéfalo e tronco encefálico num papel crucial aqui de controle da homeostase, né? Regiões com poucos neurônios, mas que atuam para fazer esse controle da homeostase. E aí existe de especial nesse diencéfalo justamente a figura do hipotálamo. Por quê? Porque o hipotálamo é uma região super pequena, com esses núcleos pequenos, alguns deles com algumas poucas centenas de neurônios, mas que regulam uma série de funções do nosso corpo. A pressão, a temperatura corporal, o volume de água, ciclo sono-vigília, respostas a estresse, como a gente já falou em sistema nervoso autônomo, e vamos complementar um pouquinho hoje, e inclusive desejos, aqueles nossos impulsos internos que nos movem para explorar o ambiente e para conseguir nos manter vivos, né, dado que a gente precisa ir em busca de alimentos, de água, e existe um impulso também para manutenção da espécie através de relação sexual. Então, muitas funções exercidas aí pelo nosso hipotálamo representado por esse conjunto de núcleos discretos, porque cada um deles cumpre uma função. Então, vamos regressar um pouquinho. Esse é um slide que a gente já tinha visto lá atrás, retornando a essa ideia de homeostase como manutenção dos nossos parâmetros corporais, constância dos nossos parâmetros corporais, em termos de temperatura, de volume de líquidos, de composição de sais, de níveis de combustível, como glicose. Então, muitas funções que são mantidas, e essa manutenção desse equilíbrio nós costumamos chamar homeostase. Trazendo essa ideia para o livro do Kandel, né, dentro daquilo que vocês têm lido, né, ele traz o hipotálamo como alguém responsável por regular circuitos autônomos de forma a recrutar respostas fisiológicas apropriadas para determinadas emoções. Então, depende de um estímulo com algum valor no ambiente, um valor positivo ou um valor negativo em geral, e o hipotálamo coordena essas respostas fisiológicas e emocionais junto com outros aspectos do nosso comportamento para assegurar manutenção do meio interno. Manutenção de meio interno sendo justamente homeostase. Então, o hipotálamo, ele tem um papel muito, muito central na homeostase, porque ele tem muitas formas de atuar para a homeostase. E aí o Kandel deixa isso explícito no livro dele, né? Existem respostas de curto prazo que acontecem via sistema nervoso autônomo, todas aquelas respostas neurais que a gente já conversou. Existem respostas de longo prazo via sistema endócrino, porque o sistema endócrino ele atua mais lento. Algumas respostas podem perdurar horas ou dias, né? E não é imediato. Como você depende de um hormônio aparecer na circulação,
chegar na célula específica, que tem um receptor específico, alterar a função da célula, são muitas etapas para começar a acontecer, então, no mínimo, alguns minutos de demora para essa ação a gente vai ver, tá? E o hipotálamo altera comportamento, que é uma das coisas mais fantásticas da gente pensar do ponto de vista de como o nosso corpo funciona, porque, em geral, nós pensamos que nós temos o controle do nosso corpo, e que, se a gente quiser, a gente anda para lá, para cá, faz isso, faz aquilo, tudo dependendo da nossa vontade. Mas o hipotálamo, ele tem esse sistema que é relacionado à nossa motivação, que é uma via que vai para o córtex, que interfere com essa nossa vontade, que interfere com esse nosso livre-arbítrio e que pode promover algumas respostas, mesmo que não seja exatamente aquilo que a gente pretende fazer. É quase como dizer assim, você não é 100% responsável por assaltar a geladeira. Não é 100%. Então, assume sua parte. Mas então, o hipotálamo, ele atua em muitos níveis diferentes, né? Ele interfere com o sistema nervoso autônomo, ele interfere com o sistema endócrino, ele interfere com o nosso comportamento. Então, ele é meio que um centralizador que capta tudo o que está acontecendo, ele recebe informação do meio interno, ele sabe qual é o estado de homeostase do corpo, ele recebe informação do meio externo, ele sabe o que está acontecendo em termos de temperatura do ambiente, disponibilidade de alimento, disponibilidade de outros recursos, perigos iminentes, via funções somáticas mesmo, olhos, ouvidos, etc. E aí o hipotálamo pega todas essas informações, computa qual é o ajuste mais adequado e altera o organismo para mexer com a homeostase. Então, o hipotálamo definitivamente é o nosso maior regulador de toda a homeostase de longe, né? Porque ele pode promover todos esses ajustes. E lembrem-se que a gente falou dele lá atrás como o maior nível hierárquico para ajuste de homeostase. E acho que esse slide deixa claro porque que ele é o maior nível hierárquico, porque ele promove ajustes em diversos níveis ou praticamente todos os níveis possíveis. Ok. Dito isso, a gente pode começar a falar sobre o sistema endócrino e sobre como todo esse sistema atua, tá? Então, olha primeiro para esse desenho e aí depois a gente nomeia, né, o que está acontecendo aqui. Então, existe um hipotálamo aí representado nessa imagem, e neurônios que fazem parte desse hipotálamo, e aí o desenho está sugerindo para a gente que esse hipotálamo tem esses neurônios se comunicando com alguém que está debaixo dele e que é bastante vascularizado. Essas figurinhas aí roxas são vasos sanguíneos que ficam entre o hipotálamo e esse cara aqui embaixo, que a gente vai começar a falar dele, tá bom? Então, esse conjunto todo é chamado de eixo hipotálamo-hipofisário, porque esses caras funcionam juntos, e esse eixo é o maior responsável pelo controle do nosso sistema endócrino, tá? Então, existe aí uma hierarquia entre esse hipotálamo que está acima e a hipófise que está embaixo. Então, esse órgão aqui embaixo, ele é chamado hipófise. Mas agora que eu estou mostrando, vocês devem estar vendo que ele está mostrando aqui, ó, adenohipófise ou hipófise anterior e neurohipófise ou hipófise posterior. É isso mesmo. A hipófise, ela tem duas porções distintas. A parte anterior, ela é estimulada por hormônios do hipotálamo, que é essa via aqui, ó. Então, o hipotálamo traz hormônios que estimulam a adenihipófise. E a hipófise posterior, ou a neurohipófise, ela é estimulada por neurônios do hipotálamo. Na verdade, ela é um conjunto de terminações axônicas do hipotálamo que libera nessa região aqui os seus hormônios. Na verdade, só dois hormônios, tá? Então, vamos olhar essa figura aqui e olhar o que está acontecendo. O hipotálamo estimula a liberação de hormônios que vão estimular a adenohipófise, e aí a adenohipófise vai liberar esses hormônios na corrente sanguínea. Entenderam? Passou meio rápido, né? Então vamos de novo. O hipotálamo aqui em cima, ele estimula a liberação de hormônios. Esses hormônios do hipotálamo estimulam a adenohipófise,
e aí a adenopófise vai liberar os seus hormônios, e esses hormônios vão atuar pelo nosso corpo, inclusive em outras glândulas endócrinas. Eu tenho certeza que vocês sabem que a gente tem glândula tireoide, eu tenho certeza que vocês sabem que a gente tem glândulas reprodutivas, testículos e ovários, então eu tenho certeza que algumas outras glândulas endócrinas do nosso corpo vocês sabem que existem. Essas glândulas são reguladas por esse eixo hipotálamo hipofisário, tá bom? Então, grande parte da nossa tarefa agora é justamente tentar entender quem são esses hormônios do hipotálamo, quem são esses hormônios da hipófise, para que a gente regule essas outras glândulas, tá? E aí é um pouco denso em termos de nomes mesmo, porque a gente vai ficar vendo cada um desses hormônios, cada glândula que é estimulada, para depois a gente entender as respostas. Mas provavelmente eu vou querer que vocês falem dessas respostas e dessas ações sobre outras glândulas do nosso corpo, tá? Então, vamos lá, um pouco mais de detalhes sobre o nosso hipotálamo, né? O nosso hipotálamo, ele, apesar de todos esses núcleos, basicamente ele é formado por dois tipos de células distintas. Células grandes, que a gente chama de células magnocelulares, ou regiões magnocelulares, e todas as células grandes, elas vão para a hipófise. Então, elas vão liberar aqueles hormônios que estão na parte posterior, sendo liberados na parte posterior da hipófise, tá? Desenhos que estejam aí super, super, super bem feitos, eles provavelmente vão mostrar para vocês hipotálamo e neurohipófise na mesma coloração. Por quê? Porque é tudo tecido nervoso. E a adenohipófise, ela vai estar numa corzinha diferente, porque ela não é tecido neural. A neurohipófise não é tecido neural, tá? Então, quem faz parte, né, desse conjunto de células grandes, né, essas células magnocelulares? Basicamente, dois núcleos do hipotálamo só. O núcleo paraventricular, e eu quero nomear ele um pouquinho mais, por isso que eu estou colocando ele aqui em nome específico, né, e o supraóptico, né, o supraóptico também, ele todo é formado por células magnocelulares. Então, esse azulzinho aqui é o supraóptico, e esse triangularzinho aqui é o paraventricular, tá? Então, esses dois núcleos, eles são núcleos importantes, né, porque eles têm essas células grandes que dirigem-se à neurohipófise, tá? As outras células, todos os outros núcleos, tudo que não está em azul aqui, como supraóptico e paraventricular, são células pequenas, são neurônios com corpos celulares menores. E essas células todas, esses neurônios todos, eles, entre aspas, dirigem-se à adenohipófise, quer dizer, eles liberam hormônios e esses hormônios vão estimular a adenohipófise. E aí são todos os outros núcleos que a gente não vai nomear, tá bom? Se tiver difícil de ler, é porque não é para ler, porque são muitos outros núcleos que fazem parte desse hipotálamo, e aí não importa, tá? Eu quero falar um pouquinho mais do paraventricular, porque ele é bastante interessante para a gente tipificar tudo aquilo que o hipotálamo pode fazer, tá? Essa figurinha, ela é do Candel, vocês devem ter visto essa figurinha lá no capítulo do Candel, que fala sobre o sistema nervoso autônomo e hipotálamo, né? E aí, é interessante que a gente tenha três regiões distintas nesse núcleo paraventricular. Então, tem uma regiãozinha de neurônios pequenos, parvocelular, tem uma regiãozinha de neurônios grandes, que é magnocelular, e tem uma outra regiãozinha que não envolve liberação hormonal, mas é saída nervosa direta que vai para o tronco cefálico e para a medula espinhal. Então, na realidade, né, através dessas três regiões, a gente está podendo olhar para alterações endócrinas, alterações autonômicas e alterações comportamentais. Aqui a gente tem saídas importantes para alterações comportamentais e autônomas, e tudo isso daqui, ó, envolve alterações endócrinas, porque vai para a neurohipófise, ou em amarelo vai para a adenohipófise. É que a parte da adenohipófise, antes de você chegar efetivamente lá,
é o que a gente chama de eminência mediana ou eminência média. A gente vai ter chance de olhar isso de novo numa outra figurinha, tá bom? Mas pensem em adenohipófise. E aí, portanto, né, para que a gente promova todas essas alterações, a gente tem projeções para adenohipófise, para neurohipófise e para o tronco encefálico, que é o que está aqui de baixo para cima, tá? Adenohipófise, neurohipófise e tronco encefálico, tá bom? Então, ó, aqui tá o nome eminência mediana, tá? Então, essa partezinha mais estreita aqui é o que a gente chama de eminência mediana, e é nesse ponto, né, que aquelas células parvocelulares, aquelas células pequenininhas, liberam hormônios que caem numa corrente sanguínea específica, que vem até a adenohipófise e estimula as células da adenohipófise. Lembrem-se, claro, que esse desenho é uma ilustração que está resumida para que a gente consiga entender. Tudo isso daqui são neurônios, existem muitos e muitos vasos sanguíneos aqui, muitas outras terminações nervosas e muitas células que compõem a adenohipófise, não somente 3 delas, tá? Lembrem-se que isso é só para a gente ter uma ideia aí do que está acontecendo. Mas qual é a hierarquia, então? O hipotálamo, ele é capaz de receber sinais do sistema nervoso central, incluindo sinais do ambiente e incluindo sinais do próprio corpo, das nossos próprios órgãos internos. Então, recebe uma série de sinais internos e externos do sistema nervoso somático e do sistema nervoso autônomo. E aí, esse hipotálamo, ele tem condições de alterar a hipófise. Através de hormônios do hipotálamo, ele altera a adenohipófise, que é essa via aqui, ó, libera hormônios lá na eminência mediana, esses hormônios vão via sangue até células da adenohipófise, e aí a adenohipófise vai liberar os seus hormônios. E diretamente o hipotálamo estimula a neurohipófise, aqui, ó, diretamente o hipotálamo consegue estimular a neurohipófise, e aí a neurohipófise vai liberar os seus hormônios para cair na corrente sanguínea e para atuar no corpo todo. Então, dessa hierarquia, só nos falta aqui colocar os hormônios e os alvos. Mas aí começou a ficar complicado, né? Porque são muitas possibilidades, muitos hormônios para controlar o nosso corpo, e por isso que se vocês já foram lá no capítulo 23 do Leninger, vocês devem ter visto que é um capítulo bastante extenso, porque são muitos hormônios que fazem todo esse controle, tá bom? Vamos por partes aqui de novo. O hipotálamo libera hormônios, esses hormônios estimulam a adenohipófise. A adenohipófise vai liberar hormônios específicos para glândulas específicas. Então, existe um hormônio que estimula o córtex adrenal ou córtex suprarrenal, que é uma glândulazinha que fica sobre o nosso rim. Existe um hormônio, outro, que estimula a tireoide, aquela glândula que fica no nosso pescoço. E existem hormônios sexuais, na verdade, estimuladores de hormônios sexuais, que atuam sobre ovários e testículos. E aí sim, ovários e testículos vão liberar os hormônios sexuais, diferentes em homens e em mulheres, e provocando respostas diferentes em homens e em mulheres. E existem alguns outros hormônios, aqui ó, o hormônio do crescimento, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar uma vez na vida, e a prolactina, que são liberados pela adenohipófise, tem uma estimulação específica do hipotálamo para liberar esses hormônios, mas esses caras vão atuar diretamente no corpo. É uma parte da imagem que eu não estou mostrando aqui ainda, tá? Então, ao invés de estimular glândulas periféricas, eu vou chamar essas glândulas periféricas porque elas estão distribuídas no nosso corpo e não estão lá associadas ao nosso sistema nervoso central. Então, ao invés desses hormônios passarem por glândulas periféricas, esses hormônios vão diretamente atuar no nosso corpo e aí produzir os efeitos que são desejáveis, tá? A neurohipófise também, ela atua diretamente no nosso corpo, e aí a gente vê os efeitos desses hormônios específicos sem passar por outras glândulas periféricas. Quem mais apareceu aqui nessa imagem? O pâncreas apareceu nessa imagem. E o pâncreas, ele libera a insulina. Não é possível que vocês nunca ouviram essa informação. Isso é uma informação conhecida se você lê jornais.
São células de regiões específicas do pâncreas, que a gente chama de ilhotas, que vão liberar insulina em resposta a quê? Em resposta ao nível de glicose no sangue. Vê que não tem nenhuma setinha para cima, não tem nada aqui estimulando o nível de glicose no sangue, não. O nível de glicose no sangue sozinho é capaz de estimular o pâncreas, e, portanto, o pâncreas ele é um órgão endócrino independente do hipotálamo. Devia estar mais para fora aqui, né? Devia estar do outro lado aqui para ficar completamente fora. Mas ele é um órgão totalmente independente do nosso hipotálamo. E o hipotálamo também diretamente estimula a medula suprarrenal ou a medula adrenal a liberar epinefrina e norepinefrina, que é aquela estimulação do simpático que nós tínhamos conversado antes. Então, o simpático, quando ele atua, ele também atua estimulando a medula adrenal a produzir epinefrina e norepinefrina. Então, agora a gente está começando a ver o panorama completo de todas as formas de regular o nosso metabolismo, a nossa homeostase, as nossas funções, e inclusive o nosso comportamento, porque algumas das respostas desse hipotálamo vão provocar alterações do comportamento, tá bom? Nossa tarefa agora é entender quem são esses hormônios e entender quem são esses hormônios, todos da hipófise, tá? Quer dizer, é falar do eixo inteiro. O que está aqui para baixo, eu acho que a gente vai conversar juntos. Eu acho que vocês vão fazer alguns trabalhos aí para falar dessas outras regiões, mas a gente tenta discutir isso em aula essa semana, segunda e terça-feira, tá bom? Vamos adiante, então. Quais são os hormônios do hipotálamo? Quais são os hormônios que essas células neuronais produzem e liberam aqui na eminência mediana para estimular a adenohipófise, tá? Alguns hormônios. Um hormônio chamado hormônio liberador de tireotrofina. Tudo que é trófico, incluindo esse sufixo trofina, inclui estimular, significa estimular ou fazer crescer. Então, esse hormônio liberador de tireotrofina é um hormônio que faz liberar alguém que faz a tireo crescer. E eu acho que vocês devem estar pensando em tireoide, né? Vamos adiante. Esse cara estimula a secreção do TSH. TSH é um hormônio que estimula a tireoide, tá bom? Então, esse TRH, que é chamado hormônio liberador de tireotrofina, ele é produzido pelo hipotálamo, liberado aqui na eminência mediana, e esse hormônio TRH vai estimular a liberação da tireotrofina, que é esse TSH, certo? Então, o TRH do hipotálamo, ele é o hormônio liberador da tireotrofina, que é esse TSH. Aí esse TSH vai ser liberado pela adenohipófise, vai circular, vai chegar na tireoide, vai fazer seus efeitos. Vamos para outro exemplo. O CRH é um hormônio do hipotálamo, chamado hormônio liberador de corticotrofina. Então, deve ser alguém que estimula um córtico ou um córtex. E aí, esse cara estimula a secreção do ACTH. Então, esse ACTH é a própria corticotrofina, tá? Então, o hipotálamo libera o CRH cai aqui no sangue, chega aqui no adenohipófise e estimula a secreção de ACTH, que é uma corticotrofina. Vai fazer aumentar ou estimular o córtex da adrenal. Outro exemplo, GNzinho-RH, hormônio liberador de gonadotrofinas, estimula a secreção de alguém que estimula as gônadas, testículos ou ovários. Então, estimula a secreção de hormônios LH e FSH, que são importantes para estimular testículos e ovários. Se vocês já falaram em algum momento sobre ciclo menstrual, vocês devem ter falado sobre LH e FSH, porque eles estão intimamente relacionados ao ciclo menstrual. E esses caras são as gonadotrofinas, liberadas pela adenohipófise, por mando do hipotálamo, que liberou GNRH. E o último exemplo, o GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio do crescimento,
que também pode ser chamado de somatotrofina, faz crescer o corpo, tá? Somato é corpo, então faz crescer ou estimula o crescimento do corpo, porque esse cara, GH, é o hormônio do crescimento. Então, esse GHRH do hipotálamo, ele é liberado aqui, cai na corrente sanguínea, vai para a adenohipófise e estimula a adenohipófise a liberar a somatotrofina, que é o hormônio GH. Certo? Então, 4 hormônios do hipotálamo que depois vão estimular tireoide, córtex da adrenal, as gônadas ou diretamente o corpo. O que é comum entre todos esses hormônios? Como é que eu vou guardar todo esse monte de coisa se ainda tem esses hormônios aqui, ó, que são da adenohipófise? Todos os hormônios do hipotálamo têm RH no nome. Por que tem RH no nome? Porque eles são hormônios de liberação. RH é a sigla em inglês para Releasing Hormone, que é hormônio de liberação. O Candel chama de fatores de liberação. Não tem problema. Hormônio de liberação ou fator de liberação, tudo a mesma coisa, tá? Então ficou fácil, né? Como ficou fácil, eu vou falar que tem mais 2 hormônios no hipotálamo, só que são hormônios inibitórios. Existe um GHIH, que é um hormônio inibidor do hormônio do crescimento, para que a gente não cresça demais. Tá? Então, a gente faz uma regulação aí da quantidade de GH que está sendo secretado. Se de repente começa a aparecer GH demais na circulação, você pode liberar esse hormônio inibidor do hormônio do crescimento, e isso vai fazer a gente reduzir um pouquinho a secreção do GH. E aí isso tende a controlar a secreção de GH e o nosso crescimento, tá? Eu preciso corrigir aqui, ó, tá errado. Somatostatina é o próprio hormônio inibidor do hormônio do crescimento, tá? O GH é a somatotrofina, que a gente tinha visto aqui, ó. Hormônio liberador de somatotrofina, porque estimula a secreção do GH. Então, GH, somatotrofina. E eu vou corrigir o slide depois, mas para vocês que estão vendo a aula agora, tá? Esse GHIH é a própria somatostatina. Vou corrigir isso aqui depois nos slides. E o outro hormônio inibitório é o PIH, que é o hormônio inibidor da secreção de prolactina, ou hormônio inibidor da prolactina, tá? Esse hormônio inibidor da prolactina é dopamina. Aquele neurotransmissor que a gente tinha visto lá atrás, dopamina, é a mesma molécula, só que aqui está sendo liberado no sangue e indo provocar alterações no funcionamento da adenohipófise. Então, aqui não está atuando como um neurotransmissor, mas está atuando como um hormônio mesmo, tá? Então, esse PIH, ele vai regular os níveis de prolactina no corpo, prolactina sendo um hormônio que estimula crescimento de glândulas mamárias e a lactação, se houver estímulo para a lactação, né, porque tem um bebê sendo gerado, etc. E, obviamente, um hormônio, esse inibidor de prolactina, um hormônio bastante importante em homens. Por quê? Porque homens, em geral, não vão ter crescimento de mama, não terão lactação, então a gente precisa inibir bastante aí a produção de prolactina. Nas mulheres, essa produção pode acontecer para que, após puberdade, tenha crescimento de glândulas mamárias e, no momento apropriado, né, durante a gestação, possa ter produção de leite, ok? Então, ao todo, 6 hormônios aí do hipotálamo, bastante coisa, claro, a gente não precisa guardar tudo isso de uma vez, a gente precisa entender a linha de raciocínio, que esse hipotálamo, esse eixo hipotálamo hipofisário, funciona por meio de um hipotálamo que recebe sinais do ambiente, recebe sinais do corpo, libera os seus hormônios de acordo com as necessidades de ajuste de homeostase, esses hormônios chegam até a adenohipófise, estimulam a secreção de outros hormônios da adenohipófise, e esses hormônios vão para glândulas periféricas, glândulas endócrinas periféricas, ou para diretamente alguns tecidos, algumas regiões do corpo, para que a gente controle crescimento, para que a gente controle pressão arterial, para que a gente controle níveis de atividade sexual, níveis reprodutivos, níveis de produção de gametas, para que a gente controle muitas coisas do nosso corpo, tá?
Hormônios da hipófise e hormônios da adenohipófise num primeiro momento. Aquelas siglas que vocês já viram ali atrás. TSH é o hormônio que estimula a tireoide. Em torno de 5% das células da adenohipófise. Estimula a síntese e a secreção dos hormônios da tireoide. T3 e T4, se vocês já ouviram falar. O ACTH, na corticotrofina, ele é o hormônio adrenocorticotrófico, tá? Oficialmente, né? Mas lá atrás a gente chamou também de corticotrofina, porque você estimula só o córtex da adrenal. Isso é em torno de 20% da nossa adenohipófise, e você vai estimular só o córtex adrenal, porque a medula adrenal é estimulada diretamente pelo simpático. Esses hormônios são cortisol, aldosterona e andrógenos, tá? Cortisol a gente precisa conversar porque ele é importante em respostas de estresse. A aldosterona é importante para a regulação de níveis de íons no nosso corpo, tá? Importante para jogar excesso de potássio para fora, importante para reabsorver sódio, e aí indiretamente importante para regular a pressão arterial média. E andrógenos são hormônios masculinos produzidos por córtex adrenal de todos nós, e nas mulheres, em grande parte, transformados em hormônios sexuais femininos. Nos homens, parte atua direto, parte é transformado em testosterona, que é um outro hormônio sexual masculino, tá? LH e FSH são os hormônios que estimulam as gônadas, também uma parcela pequena aqui da nossa adenohipófise, e aí, basicamente, esses caras vão estimular a gametogênese e a secreção dos hormônios sexuais, progesteronas, estrogênios e a testosterona nos homens, tá? Todos esses hormônios sexuais. E o GH, o hormônio do crescimento humano, que eu acredito que vários de vocês já escutaram falar, é 1/3 aí, pelo menos, da nossa adenohipófise, então é uma boa parte aí da nossa adenohipófise, e esses caras basicamente estimulam a síntese de proteína e o crescimento pelo corpo todo, especialmente durante a infância, né? Claro que esse período é o período mais importante para crescimento, tá? E a prolactina, como a gente já tinha falado, estimula a secreção, o crescimento das glândulas mamárias, a secreção de leite, lactação, produção de leite e secreção depois em momentos de lactação ou de amamentação, tá? Também uma parcela pequenininha da nossa adenohipófise. Então, bastante hormônios, né, também aí na nossa hipófise anterior, ok? Mas não é super impossível guardar isso, porque eu tenho certeza que você já tinha ouvido falar de uma tireoide, córtex adrenal, que talvez seja uma coisa totalmente nova, gônadas, testículos, ovários e hormônios relacionados, tenho certeza que você já tinha ouvido falar, GH também, vocês já deviam ter ouvido falar, prolactina, que talvez seja bastante novo também. Então, digamos que metade vocês conheciam, metade vocês estão conhecendo agora. Vamos olhar algumas coisas mais em detalhes, né? O hormônio do crescimento, ó. Um outro desenho aqui, um desenho do Necker para representar isso. Então, o hipotálamo, ele vai liberar o GHRH, e o GHRH vai estimular a liberação de GH pela hipófise. E olha lá, o hipotálamo também produz aquele GIGH, a somatostatina, que é aquele hormônio inibitório da secreção de GH, para já automaticamente regular aí os níveis adequados de GH no nosso corpo. E aí o GH, ele vai para o fígado, tá? Principalmente fígado, e ele vai promover a secreção de um hormônio chamado IGF no nosso fígado. E esse IGF, ele vai lá, ó, para uma série de tecidos, para quê? Aumentar os nossos ossos, aumentar músculos, aumentar vísceras, os órgãos internos, e aumentar tecido adiposo. Não para você engordar, embora isso também possa acontecer, mas para você aumentar a quantidade de células mesmo, porque o seu corpo está crescendo em comprimento. E aí você precisa aumentar a quantidade de células para que você tenha a quantidade de tecidos adequados. Detalhe super importante aqui, no primeiro momento que eu vou ressaltar isso. Esses hormônios finais que promovem as ações no corpo, por que eu estou falando esses? Porque isso é válido para toda a regulação do sistema. Então, o hormônio final que faz as ações no corpo, esses caras
circulam pelo corpo todo via sangue, inclusive por hipotálamo, inclusive por adenohipófise, e promovem feedback negativo. O sistema se autorregula. Tem IGF demais, ou segura a onda aí na liberação de GH-RH, segura a onda na liberação de GH. Tem GH-RH demais, ele mesmo vai fazer feedback negativo no hipotálamo. Se não houver estímulos que estejam querendo fazer esse hipotálamo secretar bastante GH-RH, o pouquinho que tiver já vai fazer feedback negativo. Então, olha aí as setinhas vermelhas, do IGF para o hipotálamo, do IGF para a hipófise, do GH para o hipotálamo, certamente do GH para a própria hipófise. Então, existe uma série de sinais de controle para que a secreção de GH seja mais adequada possível. Não só no hipotálamo, né, mas também na hipófise. Então, muita regulação envolvida. Por quê, pessoas? Porque dá para sair da linha. Você pode produzir GH demais, você pode produzir IGF demais, e aí você vai ter uma condição chamada gigantismo. Você vai ter 2,30 m de altura. Não é normal ter 2,30 m. As pessoas mais altas que vocês conhecem devem ter, sei lá, 1,90 m, 2 metros talvez. Qualquer coisa acima disso já é uma secreção de GH que está fora do esperado para a genética daquela família, daquele conjunto de pessoas, tá? Agora, tem um detalhe importante, né? O GH, ele sempre vai levar a aumento desses tecidos. Aumento de musculatura, tanto que ele é utilizado como um hormônio anabolizante, aumento na quantidade de osso, aumento na quantidade de gordura, etc. Na infância, se você tiver excesso de GH, você produz gigantismo. Se você já tiver passado a infância, você vai fazer uma condição chamada acromegalia. Por quê? Porque existem nos nossos ossos cartilagens de crescimento. O osso ele não se calcifica por completo antes da puberdade, tem um pedacinho dele que fica sem calcificação, que é só uma cartilagem, é só um pedacinho lá do osso que vai servir para esse osso continuar crescendo em comprimento. Então, durante a infância, você cresce, inclusive podendo ter gigantismo, porque você vai estimular demais esse crescimento ósseo. Mas se você já passou a infância, se você já fechou essas cartilagens de crescimento, né, porque você chegou na puberdade ou passou da puberdade, aí você vai fazer uma condição em que os ossos crescem, mas eles crescem só em largura, não em comprimento. E aí você vai ter ossos largos, muito largos, tá? Você vai ter esse tipo de aparência. Cartilagens também podem crescer além do normal, tá bom? Se vocês estão achando que esse cara lembra o Shrek, é porque é proposital mesmo. O Shrek, segundo umas línguas ou não, foi totalmente baseado nesse cara, que é um dos casos mais clássicos, mais mostrado nos livros de acromegalia, tá bom? Olha aí, ó, imagens dele perto de mulheres. Ele não era muito alto, tá? Ele não era muito alto, por quê? Porque ele teve uma secreção excessiva de GH depois que ele já tinha chegado na puberdade. Então, olha ele aqui comparado com a mulher do lado dele, ó, altura parecida. Mas olha a mão dele perto da mão das mulheres. Olha o tamanho da cabeça dele perto da cabeça das mulheres. Muito diferente, né? Olha aí. Uma mão com acromegalia e uma mão normal, tá? Não interessa se é uma mão de homem ou de uma mulher, mão de homens não é tão diferente assim da mão de uma mulher. Então, essa é uma condição específica que depende da liberação excessiva de GH após puberdade, tá bom? Existem pessoas famosas aí que são acometidas por essas condições, tá? Pode ser útil para esportes, porque você vai ter força muscular um pouco mais desenvolvida. Pode estar associado a tumores, benignos ou não, que vão estimular a produção excessiva desses hormônios da hipófise, tá? E uma característica bem marcante, né, nessas pessoas que desenvolvem acromegalia é justamente uma mandíbula muito proeminente. Então, você viu uma pessoa lá mais alta que o normal, mais forte que o normal, com uma mandíbula muito proeminente, isso pode ser, em algum grau, um caso de acromegalia, tá bom?
O gigantismo, acho que não tem segredos, né? Só surpresas. Esse cara aqui eu acho que o exemplo bem descrito, bem controlado que a gente conhece, de maior estatura atingida por um homem, documentado, né? Bem documentado. Esse cara, se eu não me engano, tinha 2,72, 2,73 m, alguma coisa assim. E, portanto, ele é quase o dobro da altura de outras pessoas da família dele, tá bom? Esse é totalmente a exceção da exceção. Existem outros casos diversos aí de gigantismo, né? Em geral, essas pessoas com estatura mais fora do normal existem fotos diversas, porque esses caras ficam famosos, né? Essa nossa escala aqui, ela está em pés, mas isso aqui, ó, seria alguma coisa em torno de 2,10 m. Então, esse cara, ele deve ter 2,20 m e tanto, 2,30 m quase, tá? Bastante alto. E essa condição, ela não é exclusiva de homens, mas ela também pode acontecer com mulheres. Essa aqui é nossa, inclusive, brasileira, é uma mulher do Nordeste, que tem gigantismo, né, que tem uma estatura bastante fora do normal, então não é algo exclusivo de homens, tá? E aí os hormônios da neurohipófise, só quis falar do GH, pessoas, porque eu acho que o GH é uma condição que não vale a pena a gente entrar muito mais em detalhes, mas em termos de hormônios da tireoide, em hormônios do córtex adrenal, hormônios reprodutores, acho que dá para a gente entrar em alguns detalhes, mas aí a gente vai combinar exatamente como a gente vai fazer isso em aulas futuras, tá? E os hormônios da neurohipófise, dois hormônios apenas, um deles que se chama ocitocina, que é um hormônio que estimula a ejeção de leite e as contrações uterinas. É muito chamado de hormônio do parto, é um hormônio que é bastante presente do parto em diante, porque ele vai estimular a contração do útero, que vai permitir que o bebê saia, e ele vai estimular a ejeção de leite para que o bebê possa mamar após o nascimento, tá? E existe relatos bem consistentes já, bem importantes na literatura, de que esse hormônio ele é importante para promover interesse social ou interesse nas outras pessoas, né? O termo em inglês é de que promove social bonding, quer dizer, promove conexão social. Você conseguir interagir com outras pessoas e conseguir se ligar na outra pessoa, conversar com ela, querer interagir com ela, parece depender dessa ocitocina, e uma das formas da gente inferir isso, inclusive, é que esse hormônio está diminuindo nas pessoas com autismo. Então, você tem menores níveis de ocitocina nas pessoas com autismo, e uma das características mais marcantes do autismo é justamente a dificuldade de comunicação social, a dificuldade de você conseguir se comunicar com outras pessoas, né? Você não faz essa conexão com as outras pessoas, e parece que as pessoas com autismo estão somente presas lá ao mundo interno delas, só querem saber do mundo interno delas, tá? Em relação a essas descrições aqui mais correntes na literatura, muito mais antigo nos livros, então você tem lá estímulos que partem do hipotálamo, né? Claro, existem estímulos do ambiente, né? Pode ser presença de um bebê que está querendo mamar, né? E o próprio útero também vai fazer estimulações, mas aí via neural, né? E no peito da mãe também, um estímulo via neural. Então, todas essas coisas estimulam os neurônios, aquelas células magnocelulares do nosso hipotálamo, e outros estímulos psicogênicos, então, saber que está chegando a hora do bebê nascer, ver o bebê, etc., então, tudo isso provoca a ativação desses neurônios que vão liberar ocitocina, e aí a ocitocina vai atuar na mama para que o leite saia, e vai atuar no útero para que a musculatura contraia, para que o bebê possa sair, tá bom? Eu não falei tudo na ordem corretinha, mas eu acho que vocês entenderam tudo que esse hormônio está promovendo, tá? E um outro hormônio da neurohipófise é o hormônio antidiurético, que é um hormônio que promove reabsorção de água nos nossos rins. Quando a gente precisa manter a quantidade de água adequada no corpo, isso depende desse hormônio antidiurético. Então, basicamente, ele regula o volume de água no nosso organismo. O Netter tem uma figura extensa para falar sobre isso, eu não vou me
ficar em detalhes aqui, vocês podem pausar esse vídeo se vocês quiserem ler essa figura como um todo. Eu vou me limitar a falar para vocês que os níveis de água no nosso organismo, né, eles são sentidos por algumas células do hipotálamo, níveis de água em relação à quantidade de sais, né, e aí, se necessário, se está faltando água, se está começando a sobrar sal, a gente vai secretar o ADH, e o ADH vai atuar nos nossos rins. Isso é uma representação de uma estrutura microscópica dos nossos rins. A gente chama isso daqui de néfron, tá? Então, o ADH vai atuar nesse néfron, principalmente na parte final desse néfron, para que a gente reabsorva a água. Tá vendo as setinhas mostrando aí saindo, ó? Tudo bem que, em parte, o que está saindo é sal, tá? Mas parte do que sai é água. Então, esse ADH vai atuar para reabsorver a água, essa água vai voltar para o nosso sangue, e isso vai voltar a circular pelo nosso corpo, tudo bem? E, claro, o ADH também vai fazer com que a gente tenha sede, e aí você vai beber água, essa água também vai cair no nosso sangue. Então, uma estimulação muito delicada aí, né, para que a gente regule volume corporal adequado, quantidade de água adequada no nosso corpo, atuando lá por meio dos nossos rins, e evitando que a gente jogue água fora, por isso que é um hormônio antidiurético. Diurese é jogar água fora, esse é o hormônio que evita isso. Certo, pessoas? Então, olha só. Esse é o nosso quadro inteiro agora. O hipotálamo, que a gente já tinha visto, a adenopófise, que a gente já tinha visto, a neurohipófise, que a gente já tinha visto, e muitos alvos finais para cada um daqueles hormônios ou glândulas que a gente viu, tá bom? Então, o córtex suprarrenal tem os seus hormônios, a tireoide tem os seus hormônios, testículos e ovários têm os seus hormônios, e o pâncreas tem os seus hormônios. E a medula adrenal libera a epinefrina ou adrenalina. E aí a gente tem as ações todas propostas aqui, tá? Acho que vale a pena falarmos sobre córtex suprarrenal ou adrenal um pouco mais em detalhes, especificamente do hormônio cortisol. Acho que precisamos falar sobre tireoide. Acho que vale a pena falar um pouquinho sobre hormônios sexuais, tá? Mas a gente vai fazer isso nas nossas próximas aulas. Quero frisar para vocês a questão dos feedbacks negativos. Então, isso é uma figura do Néter, outra, tá? Essa figura está um pouquinho mais bonitinha, um pouquinho mais detalhada, só cuidado que ela está invertida em relação às outras mostradas até aqui. Então, essa é a adenohipófise. Olha lá como essa parte aqui, ó, tem um tom mais avermelhado, e esse avermelhado está aqui, ó, pendurado nessa neurohipófise. Essa hipófise posterior, ela tem a mesma coloração que o tecido neural, tá bom? E a estrutura mesmo é essa, tá? Essa neurohipófise é uma extensão do hipotálamo. Essa parte que até aqui eu chamei de eminência mediana, e é mesmo, tá? Onde você libera os hormônios, ó, é a eminência mediana, mas anatomicamente, macroscopicamente, a gente chama essa partezinha mais fina de infundíbulo. Então, esse infundíbulo pendura a hipófise, mas, na verdade, essa neurohipófise é uma extensão do hipotálamo, e a adenohipófise, a hipófise anterior, ela está pendurada aí no infundíbulo e na neurohipófise, tá? Então, mesma coisa, eu vou repetir porque é outro desenho. A gente tem células específicas aqui do hipotálamo, algumas delas vão até a neurohipófise, e aí, então, essas célulazinhas, ó, olha a especificação aqui do que a gente já tinha conversado. Núcleo supraóptico, núcleo paraventricular. Então, esses dois, óbvio que eles não são formados por uma célula apenas, é por centenas de células, alguns até mil e tantas células. Então, esses dois, eles vão até a neurohipófise e liberam aqui os seus hormônios, ABH e ocitocina, que a gente acabou de conversar. Todos os outros núcleos do hipotálamo liberam hormônios aqui naquela eminência mediana. E via vasos sanguíneos,
tá? Via vasos sanguíneos, esses hormônios virão para as células da adenohipófise. E aí a adenohipófise vai liberar os seus hormônios. O GH, que passa pelo fígado, transforma em IGF e vai estimular o crescimento do corpo. Prolactina, que vai estimular o desenvolvimento da glândula mamária. FSH e LH, que vai para testículos e ovários. O ACTH, que vai para o córtex adrenal. Isso é uma representação comum do córtex adrenal, uma glândula triangular, tá um triângulo meio estrela, mas triangular, e com uma parte externa, que é o córtex, e interna, que é a medula, e o TSH, que vai lá para a tireoide. Todos os hormônios finais dessas glândulas, né, porque gônadas, adrenais, tireoide vão liberar os seus hormônios. Então, todos esses hormônios finais vão fazer efeitos pelo corpo e vão provocar feedback negativo em hipófise e em hipotálamo. Evitar liberação em excesso de hormônios do eixo hipotálamo-hipofisário que estimulem em excesso essas glândulas, tá? Então, o nível hormonal, né? Se ele estiver acima do normal, você vai aumentar o feedback negativo, porque vai ter mais desses hormônios. Então, você aumenta a quantidade de feedback negativo lá para cima. E se estiver abaixo, você vai fazer menos feedback negativo, porque vai ter menos desses hormônios, você vai estimular negativamente menos aqui em cima, e aí você volta a secretar mais hormônios. Feedback negativo, uma resposta de ajuste que vai em direção contrária ao desajuste. Se está acima, faz reduzir. Se está abaixo, faz aumentar. Certo? E aí, por fim, pessoas, só mais 3 slides que eu quero conversar com vocês nesse momento. Gostaria que a gente entendesse um pouquinho mais sobre estresse. Por que estresse? Porque estresse está intimamente relacionado àquelas respostas de luta e fuga, e porque estresse tem consequências para o nosso corpo. Então, como estresse pode ser definido, né? Existem definições várias aí sobre estresse, mas uma definição bastante completa diz assim, que estresse é um conjunto de ajustes fisiológicos e comportamentais gerados por algum tipo de excitação emocional, por algum estímulo externo, em resposta a estressores do ambiente em geral, tem que ter alguma coisa no ambiente, até pode ser no ambiente interno, porque você pode ter pensamentos que levem a esse estresse, e isso em geral te prepara para reagir. Estresse é bom. Você está na rua, você está passeando de boa, você está numa boa, e aí de repente vem um cachorro todo nervoso para você. É importante que você faça estresse, é importante que você se estresse. Tem emoções envolvidas, porque você deve ter ficado nervoso, você deve ter ficado com medo. Existe o estressor, que é o cachorro, e te prepara para reagir por quê? Porque você vai fazer ajustes fisiológicos para acelerar o coração, acelerar a respiração, diminuir a motilidade gastrointestinal, aumentar a quantidade de glicose no sangue, para te permitir sair correndo dali se precisar. E, portanto, promove também respostas comportamentais, tá? A função do eixo nessa história, né, é produzir alguns hormônios que são importantes para o estresse, né? E aí eu vou falar especificamente agora do eixo hipotálamo, pituitária, adrenal. Hipófise adrenal, tá? Eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Por que eu estou colocando pituitária? Pituitária é um outro nome para adenohipófise, que eu gostaria de não apresentar, mas é super comum a gente falar em eixo HPA quando a gente fala sobre estresse. Extremamente comum. Se vocês procurarem sobre alterações fisiológicas no estresse, vocês vão achar eixo HPA. Então não dá para eu não falar de pituitária como um nome outro para adenohipófise ou hipófise anterior, tá? Então qual é a resposta, qual é a ação aí do hipotálamo em termos endócrinos? Liberar CRH, CRH levar a liberação de ACTH, que é o hormônio que estimula o córtex adrenal, e o córtex adrenal liberar cortisol, tá? Essa sequência. Hipotálamo libera CRH, pituitária ou adenohipófise libera ACTH, e o córtex adrenal vai soltar cortisol.
Isso, em parte, é função do núcleo paraventricular, porque ele é uma das regiões produtoras de CRH, e o Kandel chama esse núcleo paraventricular de via final comum para todas as respostas centrais do sistema nervoso central ao estresse. É como se tudo que envolve estresse culminasse para o núcleo paraventricular. Para quê? Para que você produza CRH, para que você produza cortisol, tá bom? Qual é a importância do cortisol, pessoas? Então, esse é um dos pontos em que gostaria que vocês pesquisassem mais. Mas eu vou falar o básico do básico. O cortisol é um hormônio anti-inflamatório. O cortisol é um hormônio importante para que a gente faça respostas anti-inflamatórias, porque, em geral, se você está em estresse, correndo de um cachorro, pulando barranco, etc., você provavelmente vai se machucar em algum grau. E aí esse cortisol, ele vai automaticamente começar a tratar e a fazer respostas anti-inflamatórias importantes para você que correu, que se machucou, que bateu a perna, etc, tá? Fora que a própria atividade muscular intensa, ela gera um processo inflamatório. E aí esse cortisol pós-exercício, ele também é importante, porque ele diminui esse processo inflamatório na musculatura, tá? Indo além disso, né? Pegando alguns autores aí que falam sobre hipotálamo, cortisol e essas respostas de estresse. O estresse é saudável, por exemplo, em atividades físicas, por esses motivos que eu acabei de falar. Você gera um processo inflamatório em musculatura, e aí o cortisol ele vai ser benéfico, tá? Mas quando você tem estresse crônico, quando você fica continuamente liberando cortisol, isso não é bom por N motivos que estão além aqui dos meus slides, inclusive, tá? Mas excesso de cortisol diminui demais a resposta do sistema imunológico, porque se a ideia é fazer resposta anti-inflamatória, diminuir a inflamação, diminui a resposta imune. E aí, diminuindo demais a resposta imune, você fica meio que suscetível a outras infecções oportunistas, né? Por isso que pessoas em estresse crônico começam a ficar doentes. O cara tá gripado toda hora, o cara tá com dor de garganta toda hora, o cara tá qualquer coisinha o cara ficou doente. Por quê? Porque ele diminuiu demais, ou ele está diminuindo demais a resposta imunológica do corpo dele. E, além disso, o cortisol ele também atua na concentração de glicose no nosso sangue. Em longo prazo isso tende a engordar, em longo prazo isso pode gerar diabetes, tem uns outros problemas aí relacionados, tá? Como é que a gente sabe se a gente está em estresse crônico? Sintomas comuns de estresse crônico: fadiga, irritabilidade, sobrecarga física e emocional. Isso não é um dia chegar em casa estressado, mas é todos os dias, por semanas a fio, você sentir esses sintomas. Isso é perigoso e isso é ruim, tá? Quais são as consequências em longo prazo, tá, desse estresse crônico? O estresse gerado pela atividade física de um dia, beleza, você descansa, você recupera. Mas quando você tem estresse crônico que se mantém ao longo do tempo, você promove algumas alterações aí em encéfalo muito importantes do ponto de vista estrutural e do ponto de vista funcional. O que que a gente conhece? Você aumenta a atividade e o número de conexões da amígdala, que é um validador de emoções. Ele é basicamente um núcleo do nosso encéfalo que detecta se existem ou não estímulos emocionais no ambiente. O problema é que se ele aumenta a atividade e o número de conexões, ele começa a disparar para qualquer coisa. Com qualquer estímulozinho ele detecta como importante e ele começa a disparar umas reações que são meio que reações de luta ou fuga. Então o cara toda hora parece querer fazer reações de luta ou fuga. Literalmente aumentar a sensibilidade no sujeito. Ele fica hipersensível e qualquer coisa, ele tá lá com o corpo a toda. Isso é ruim. Você diminui a atividade e a neuroplasticidade no hipocampo, tá? O hipocampo é uma região importante para memória, formação de memórias, e o hipocampo, ele parece ser importante para a gente controlar o estresse. Ele é justamente quem, de certa forma, combate o estresse. E se a atividade dele está diminuída, se a neuroplasticidade, se as alterações que acontecem no hipocampo ao longo do tempo, naturais, estão diminuídas, talvez a nossa capacidade de combater o estresse esteja diminuído.
E o nosso córtex pré-frontal, ele diminui o número de conexões. Córtex pré-frontal, funções executivas. Seu gerenciamento de ideias, seu raciocínio lógico, sua capacidade de planejamento, sua capacidade de tomada de decisão estão prejudicados. Portanto, com essas alterações todas, você diminui a capacidade de aprendizado, você diminui a capacidade de tomada de decisão e você, no final das contas, acaba predisposto à depressão. Então, o estresse crônico definitivamente não é legal e as consequências elas podem ser muito, muito sérias, tá? Como eu falei para vocês, a atividade no hipocampo é capaz de reduzir o estresse crônico, tá? Provavelmente por isso que atividades como exercícios físicos e meditação são benéficos para o estresse crônico, porque essas duas coisas, elas aumentam a atividade do hipocampo, promovem neuroplasticidade no hipocampo, tá? Então, essas duas coisas são auxílios importantes na tentativa de se combater o estresse crônico. E, de forma geral, é por isso que a gente fala, né, é uma fala talvez meio simples, mais simples de se falar do que se fazer, mas, em geral, se fala, tome controle do estresse antes que ele tome controle de você. Por quê? Porque, no final das contas, isso é meio que uma espiral contínua. Quanto mais estresse você tem, menos capacidade para lutar você tem, pior você fica, e aí menos capacidade para lutar você tem. Então, de alguma forma você precisa intervir antes. Antes de chegar no fundo do poço, se é que a gente acha um fundo do poço, porque às vezes parece que a gente não acha, o ideal é você antes tentar evitar que você fique numa situação muito crítica, tá? E aí, obviamente, como a gente está falando de questões que são muito funcionais, como a gente está falando de intervenções que envolvem mudar pensamento, mudar ideias, mudar a forma de agir, a psicoterapia é um dos melhores caminhos, porque te permite reorganizar ideias e, a partir dessa reorganização de ideias, fugir de estresse. Certo, pessoas? Então, isso é um pouquinho do que envolve aí cortisol e o eixo hipotálamo pituitária adrenal, mas a gente provavelmente precisa falar dos outros eixos. Então a gente também precisa falar de tireoide um pouquinho, a gente também precisa falar de gônadas um pouquinho, mas isso é tarefa para as próximas aulas, para as outras sessões lá do Leninger, então num outro momento, tá? Por hora, tentem fixar esses conteúdos, tentem entender muito bem o que o eixo hipotálamo hipofisário está fazendo e como ele está regulando todos os outros hormônios, e aí daqui para frente a gente vai conversando com calma sobre todas essas coisas. Espero vocês na segunda-feira de manhã para a gente tirar dúvida, espero vocês também na terça-feira à noite para a gente tirar dúvidas, e aí a gente define como a gente fica daqui para frente. Até lá para todos.